Tudo bem, vamos à nossa questão de hoje. Uma caixa contém uma cédula de R$5, uma de R$20 e duas de R$50, de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a R$55 é A, 1/2, B, 1/4, C, 3/4, D, 2/9, E, 5/9. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma caixa, né? Está aqui a caixa, e dentro dessa caixa eu tenho dinheiro, eu tenho cédulas, perfeito? Uma cédula de 5, uma de 20 e duas de 50, portanto eu tenho 4 cédulas. Bem, a partir disso a gente sabe que as retiradas são aleatórias, ou seja, a gente tira a esmo, a gente não tem uma preferência, qualquer uma delas a gente mete a mão e tira. Perfeito? Bem, mas existe um fato aqui muito interessante, que seria qual? Seria o seguinte: isto daqui vai ser feito com reposição. Por quê? Porque eu retiro da caixa a cédula, anoto o valor e devolvo a cédula à caixa. Ou seja, essa cédula não fica fora da próxima retirada. Então seria assim: eu tenho aqui uma caixa com cédulas. Eu tenho uma cédula de 5, uma de R$20 e duas cédulas de R$50. Eu retiro uma cédula. Quando eu retirar essa cédula, eu anoto o valor em alguma posição aqui, anoto, né, num papel, e depois eu devolvo essa cédula para cá. Perfeito? Então quando eu vou fazer a segunda retirada, está com a mesma quantidade de cédulas da primeira retirada. A quantidade da primeira retirada foram 4 cédulas e da segunda também 4 cédulas. A partir disso, a gente sabe que, se por um acaso essa cédula não fosse devolvida para ser realizada a segunda retirada, nós teremos o caso de sem reposição, o que não é o nosso caso, o nosso é com reposição. Então, eu coloquei aqui uma pequena teoria a seguinte: se num fenômeno aleatório as possibilidades são igualmente prováveis, ou seja, equiprováveis, a probabilidade de ocorrência de um evento é mensurada pela divisão entre o número ou a quantidade de eventos favoráveis e o número ou a quantidade total de resultados possíveis. Ou seja, é tudo que pode ser sobre somente aquilo que é eventos favoráveis, o que eu quero naquela circunstância, sobre a quantidade total, que envolve o que eu quero naquela circunstância e mais o restante. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu coloco bem aqui, como você vai observar, eu coloco bem aqui a ordem das retiradas. Eu descobri o seguinte, que eu vou ter 16 retiradas, perfeito? Bem, a partir disso aqui, eu sei o seguinte: se na primeira caixa eu retirar uma cédula de R$5, se eu fixar, na segunda retirada eu posso retirar uma de 5, uma de 20, uma de 50 ou uma de 50. Então fixei essas daqui, olha, só 5, e aqui eu tenho 5, 20, 50 e 50. Ou seja, aqui é referente à primeira retirada e aqui é referente à segunda. Perfeito? Aí se eu tiver, por exemplo, se eu retirar uma cédula de 20 na primeira retirada, eu coloquei aqui as situações, eu vou ter 4, né? Aqui também eu tive 4 em cima, perfeito? 4 situações e 4 aqui também. Se eu retirar 20 na primeira, como eu devolvo o próprio 20, eu posso retirar 20 na segunda, que é com reposição. Então, se eu retirar 20, eu posso retirar um de 5. Se eu retirar um de 20, eu posso retirar um de 20. Se eu retirar um de 20, eu posso retirar um de 50. Se eu retirar um de 20, eu posso retirar um de 50. Você nota que aqui são as duas cédulas de 50, como estão aqui também, não é? Aí nós vamos retirar agora uma cédula de 50, certo? Primeira cédula de 50, porque eu tenho duas de 50. Então, a primeira cédula de 50, ela pode ser 4 situações, porque se eu retirar uma de 50, na segunda pode ser 5. Se eu retirar uma de 50 na primeira, na segunda pode ser 20. Se eu retirar 50 na primeira, na segunda pode ser 50. E se eu retirar uma de 50 na primeira, na segunda pode ser 50, porque eu tenho também 50 duas vezes. E como última posição, a segunda cédula de 50, perfeito? Então é o seguinte: essa aqui é a segunda cédula de 50, representada em 4 posições. Quando eu retiro essa cédula, eu posso retirar uma de 5 na segunda, uma de 20 na segunda, uma de 50 na segunda e uma de 50 na segunda. Portanto, se eu fizer aqui esse somatório, eu observei que eu tenho 16. Perfeito? É o número total de eventos
perfeito? Possíveis. Mas nós temos um problema aqui. O examinador quer a probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos 55. Ora, a soma dos valores anotados, como a gente sabe, é a soma da primeira retirada com a segunda retirada, perfeito? Por exemplo, nessa daqui eu tenho primeira retirada 5, segunda 5. 5 mais 5, 10. Aqui, 5 mais 20, 25. 5 mais 50, 55. 5 mais 50, 55. Nessa daqui, 20 mais 5, 25. 20 mais 20, 40. 20 mais 50, 70. 20 mais 50, 70. Na próxima, 50 mais 5, 55. 50 mais 20, 70. 50 mais 50, 100. 50 mais 50, 100. E aqui, 50 mais 5, 55, 50 mais 20, 70, 50 com 50, 100, 50, 50, 100. Mas eu quero saber aquelas em que pelo menos é igual a 55. Aí o que é que eu vejo aqui? Ora, essa aqui valeu 10, não é. Essa aqui 25, não. Essa aqui 55, não. Essa aqui 55, não, 55 sim, né? Essa aqui 55 sim. 25 não. 40 não. 70 sim. 70 sim, 55 sim, certo? 70 sim, 100 sim, 70 sim, 55 sim, 70 sim, 100 sim e 100 sim. Se a gente observar, o que vai interessar para a gente é tudo aquilo que tiver sim, que seria o número ou quantidade de eventos favoráveis, perfeito? Então, a probabilidade que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55 é o número ou quantidade de eventos favoráveis que estão com o sim. Eu somando isso aqui, você vai verificar que aqui dariam 12 sims. 12. E eu coloquei aqui 12. E a quantidade total, a gente já calculou, é igual a 16. E o examinador quer exatamente o seguinte: qual é a probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55? Ora, se é pelo menos igual a 55, vai ser esse 12 aqui sobre o 16. O 12 é o número ou quantidade de eventos favoráveis e o 16 é o número ou a quantidade total de resultados possíveis. 12 por 16, a simplificação é fácil. Eu dividi 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4. Então, nossa resposta ficou igual a 3 quartos, que seria o item C. Isso aqui, evidentemente, que equivale a 75%, né? Item C, 3 quartos. Grato. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não dessa videoaula aí no joinha ou no like. Caso você tenha gostado e não seja ainda nosso assinante, por favor, verifique a possibilidade de inscrição em nosso canal. Eu agradeceria bastante e boa sorte.